paz seja com todos, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida, agradecidos a Deus por Ele nos conceder estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. E também agradecemos a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. Se você ainda não é inscrito, entre no YouTube e digite Hora Tranquila. Ali você encontrará o nosso canal, Hora Tranquila, e clique nas letras vermelhas que está escrito inscrever-se. Ali você já estará inscrito. Queremos agradecer também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Leônidas Bezerra, é de Palmas, em Tocantins. Leonor Maia e Albino são de Portugal. Marilena Cunha de Almeida, de Peruíbe, São Paulo. Elza Teotônia é do Rio Grande do Sul. Marta Batista Ataulo é de Itariri, São Paulo. Elias Correia é de São Luís, no Maranhão. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui nos encontramos uma vez mais em Tua presença, agradecidos por tudo quanto tens feito por cada um de nós, pelas bênçãos, proteção, livramentos, cuidados, ó Pai. Tu és misericordioso e te agradecemos por teu amor por cada um de nós. Agradecemos por estes momentos que vamos agora ter, estudando a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, abrindo a nossa mente para entendermos a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa também, Pai, todos os que estudam conosco e que passam por lutas, problemas, dificuldades. Tu conheces a situação de cada um, daqueles que nos escrevem pedindo orações. Confiamos em Ti, no Teu poder e nas bênçãos que serão concedidas para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. É motivo de alegria nos encontrarmos mais uma vez. Deus é misericordioso, nos concede mais um dia de vida. Louvado seja o nome do Senhor, por Ele preservar a nossa vida, nos ajudar a estarmos sempre reunidos em torno de Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês, em qualquer país do mundo onde vocês acompanham. Nós recebemos mensagens de pessoas de várias partes do mundo, e que o nome do Senhor seja exaltado e que esses estudos sirvam para o nosso enriquecimento espiritual e para a nossa comunhão com Deus. Nós estamos falando aqui esta semana a respeito do poder do Jesus exaltado. Jesus, como nós sabemos, ele foi exaltado acima de todo nome, conforme nós lemos na palavra de Deus em Mateus, no capítulo 28, Mateus 28 e no verso 18, a palavra de Deus ela vem nos dizendo: Mateus 28, 18. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, todo o poder, diz algumas versões, né? Por que Jesus recebeu esse poder? Por que Jesus é exaltado? Por causa da sua humildade. Porque ele deixou o trono lá nos céus e veio a este mundo nascer, viver, sofrer, morrer e ressuscitar. Jesus, ele é aquele que tem poder em ele mesmo. Jesus, ele mesmo disse que ele é aquele que dá a vida e torna a tomá-la. Por quê? Porque Jesus, além de ser humano, ele também era Deus. Em Filipenses capítulo 2, no verso 10, diz: para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra. Então, ao nome de Jesus, todos se prostram. Não há aquele que resiste. Mesmo Satanás e os seus anjos, eles reconhecem, mas eles não têm mais salvação para eles, não têm perdão. A oportunidade foi dada para eles lá no céu, antes de haver aquela batalha, aquela guerra, e eles serem expulsos. Eles não têm mais oportunidade, então eles vão ser destruídos no lago de fogo e enxofre depois do milênio, conforme está em Apocalipse. Nós
Sabemos que toda autoridade, todo poder, todas as potestades, principados se prostram ao nome de Jesus. E também o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 14 e no verso 11, Romanos capítulo 14, verso 11, o apóstolo Paulo, ele escreveu: pois as Escrituras dizem, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim e toda língua declarará lealdade a Deus. Aleluias. É este poder, amigos, amigas, irmãos e irmãs, que nós estamos estudando esta semana. O poder da ressurreição de Jesus. Se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, de nada adiantaria ele ter vindo a este mundo, vivido aqui, sofrido e depois se entregado para morrer. Mas a garantia que nós temos da nossa vitória é a ressurreição de Jesus. Então muitos dos nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas se queixam de problemas que enfrentam na vida, de situações que estão vivendo, pensam que não tem mais solução para o seu caso, é um caso perdido. Não há poder nenhum maior do que o poder de Jesus. Se nós estamos nos sentindo fracos, desanimados, derrotados, é porque nós não buscamos este poder. E nós precisamos clamar, nós precisamos crer que Jesus, ele é poderoso. E não há nenhuma oração, nenhuma petição que é feita a ele que ele não ouça e que ele não responda. Muitas pessoas pensam que as suas orações não têm poder, por isso pedem a outros para orarem por eles. Qualquer oração tem poder, desde que feita com fé. Então não pense que você não tem fé suficiente ou a sua oração não tem força para solucionar o seu problema. Tem. Lance mão deste poder de Jesus, o poder da sua ressurreição. Não há vício que nós não consigamos abandonar pelo poder de Jesus. Não há situação que nós estamos atravessando que não tenha solução no poder de Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aqui em Efésios, que nós estamos estudando, capítulo 1, e no verso 20, o apóstolo Paulo, ele diz: é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Então, Paulo aqui dizendo no verso 19, também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, que ressuscitou Cristo dos mortos. Vejam, o poder que ressuscitou Cristo dos mortos é o mesmo poder que nos faz assentar no lugar de honra à direita de Deus. Jesus está já assentado ali, nos representando, e todos aqueles que vencerem pelo poder de Jesus se assentarão com ele no trono de seu Pai. E esta é a promessa que nós temos na palavra de Deus, irmãos, e nós precisamos crer. E Paulo ainda em 1 Coríntios capítulo 15, nos versos 20 a 22, ele diz: mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos, ele é o primeiro fruto da colheita de todos os que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim, como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Então aqui fala Paulo confirmando, Jesus ressuscitou dos mortos, ele é a primícia dos que dormem. Por que Jesus é a primícia? Se houve outras ressurreições antes, relatado no Antigo Testamento mesmo, Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Por que Jesus é a primícia? Primícia primeiro, é porque ele foi morto antes da fundação do mundo, já tinha decidido que ele viria e daria vida pelo ser humano, por isso Jesus é a primícia dos que dormem. Então se nós somos cristãos, se nós cremos no poder da ressurreição de Jesus, nós também, se passarmos pela morte, ressuscitaremos e estaremos com ele para sempre lá na eternidade. Então nós não podemos duvidar, irmãos, da palavra de Deus. Assim diz aqui, como todos morrem, ou como todos morremos em Adão. Por quê? Porque através de Adão entrou o pecado no mundo. Todos nós somos pecadores. E então, por causa de Adão, entrou o pecado e a morte. Mas como entrou o pecado por um homem, Adão, também a ressurreição ou a vida entrou por causa de um homem, Jesus Cristo.
Jesus pagou o preço de todos os pecados de todos os seres humanos, todos aqueles que quiserem aceitar este poder, esse perdão em sua vida, serão salvos e estarão com ele na eternidade. Se passarem pela morte, ressuscitarão, porque esta é a promessa da palavra de Deus. Em Filipenses, no capítulo 3, Filipenses capítulo 3, nos versos de 8 a 11, Paulo também diz: sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele participando de sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Paulo aqui dizendo que ele abandonou tudo, toda a fama, todo o poder que ele tinha como fariseu que ele era, e ele tinha autoridade, humanamente falando, mas ele abandonou tudo e considera agora menos que lixo, diz ele aqui. Eu estou lendo na Nova Versão Transformadora, a Bíblia que eu estou lendo. Ele considera menos que lixo a justiça própria, a justiça que ele considerava ter porque ele era um fiel guardador da lei, observador da lei, ele era zeloso, mas agora ele abandonou tudo para poder servir a Jesus. E é com base nesta fé que Deus nos declara justos. Então, vejam, irmãos, ninguém será justificado pelo que faz, achando que isso vai contar méritos para a salvação. Nós seremos considerados justos pela fé que nós temos em Jesus. É a justiça dele que é imputada, é colocada em nós. E então, pela justiça de Cristo, é que nós seremos salvos. E também em Hebreus, no capítulo 13, e nos versos 20 e 21, diz aqui o apóstolo Paulo: e agora que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, confirmou uma aliança eterna com seu sangue, os capacite em tudo que precisam para fazer a vontade dele, que ele produza em vocês mediante o poder de Jesus Cristo. Tudo é agradável a ele, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então vejam, é o poder de Deus, o poder da ressurreição de Jesus é que nos capacita, é que nos confirma nesta aliança através do sangue de Jesus. Então nós não podemos confiar em nós mesmos, nas nossas forças, no nosso conhecimento para a nossa salvação ou para vencer qualquer luta e problema que nós temos na vida. Então, conforme nós estudamos e declaramos aqui hoje para vocês através dos versículos bíblicos, nós temos um poder à nossa disposição. Este é o poder de Jesus e nós precisamos lançar mão deste poder. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 3, Pedro disse: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. A nossa esperança é Jesus. Não existe outro meio pelo qual nós possamos ser vitoriosos em nossa vida. Se porventura você tem travado uma batalha grande na sua vida espiritual, você se sente fracassado, derrotado, lance mão do poder de Jesus, clame a Ele, clame o sangue de Jesus e você vai vencer. Nós não podemos duvidar da palavra de Deus, todo o poder e autoridade é dado a Jesus, então somente Ele pode nos atender e nos dar a solução dos problemas que enfrentamos em nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a buscarmos este poder e confiarmos neste poder e que possamos ter uma vida transformada. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos de volta continuando o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, Paulo ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.